hoje tenho o prazer de receber o ginecologista Marcelo Braga para falar, gente, sobre os mitos e verdades que envolvem higiene íntima. Olha, você certamente já se questionou, né, sobre o uso daqueles famosos sabonetes íntimos. Será que faz mal? Será que é bacana? Ninguém sabe, né? E calcinha? É melhor usar aquela de algodão ou não? Tem toda uma história sobre isso, vai saber. Papel higiênico, absorventes podem dar alergias? Calma, calma que o ginecologista Marcelo Braga tira todas as suas dúvidas. Lembrando que você também pode participar pelo telefone 3015-3708 e também pelo nosso Twitter, @TVTambaú, que Laurinha já tá lá, só no Twitter, né, Laurinha? Só tweetando. Muita gente aí conversando com você, Laurinha. Já tem gente, já tem pergunta, viu, Marcela? Assim que você liberar aí, vamos dar boa tarde primeiro pro nosso entrevistado, deixar ele chegar, porque já tem muita pergunta, as mulheres estão curiosas, viu, Marcela? Muito bacana. Doutor, boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Esse é um assunto realmente que causa um certo alvoroço aí, né? Ninguém sabe a verdade, muito se fala, mas ninguém sabe a verdade nessa história, né? Inicialmente, obrigado pela lembrança do nosso nome, em poder contribuir com um tema que é tão palpitante hoje em dia. Então, as mulheres têm frequentemente procurado os ginecologistas com dúvida a respeito da sua higiene. E todos esses temas que você levantou são questionamentos nossos do dia a dia. Agora, então, vamos começar com sabonete íntimo. Afinal, sabonete íntimo faz mal, não faz, é indicado? O que o senhor tem a falar sobre o sabonete íntimo? Para simplificar o entendimento, a mulher tem que ser vista em 3 etapas da sua vida. A infância, o período reprodutivo, que seria o menarqume, e a mulher da senectude, aquela que já parou os seus ciclos reprodutivos. Em cada fase, os cuidados são diferentes. O que a gente teria como via de regra seria o uso de sabonetes íntimos de pH neutro, que pouco ou nada agrediriam o pH vaginal. Mas é aquele sabonete específico mesmo, aquele que a gente vê vendendo agora nas farmácias? Nós temos diversos produtos comerciais, né? Produzidos por diversos laboratórios, onde a característica principal dele é que o pH seja neutro, com o menor odor possível. E se não for pH neutro, ele faz mal? Quando o pH ele é ácido, ele vai alterar a microflora normal da vagina, propiciando o aumento de uma flora que seria normal, passando a ser patológica e também propiciando o desenvolvimento de outras bactérias que não são comuns no trato genital feminino. Isso para qualquer idade ou não? Em todas as idades, via de regra, seria o sabonete neutro. A diferença é que, na infância, principalmente no início da infância, as crianças usam as fraldas, que seriam as fraldas descartáveis ou não, passando maior tempo com umidade ou em presença do conteúdo fecal. Então, essas crianças, o cuidado adicional à higiene, ao sabonete, seria a troca frequente dessas fraldas. Nas mulheres do período reprodutivo, nós temos algumas situações que podemos levantar. Tipo, durante a menstruação, os cuidados com a higiene têm que ser redobrados. Após a relação sexual, o cuidado com o enxugar a sua genitália após a exoneração, tanto urinar como evacuar, os cuidados que ela deve ter nesse período de verão, onde ela vai tomar banho de mar, banho de piscina. Então, tudo isso precisa ser lembrado e os cuidados têm que ser redobrados. Alguém na linha? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? A Bruna. Tudo bom, querida? Fala de onde? De Bahia. Eita, um beijo para todo mundo de Bahia. Diz aí, qual é a sua pergunta? Eu queria saber se é normal, depois da menstruação, ocorrer odor. Ocorreu odor? É. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. É normal depois da menstruação? Bruna, veja só, a sua dúvida é a dúvida de muitas mulheres, né? Qual seria o odor vaginal? Então, a genitália feminina ela é dividida em 2 partes. A externa, que é a vagina, e a interna, que é a vulva. A vagina ela é formada de pele e ela não tem um odor característico. A vulva, que seria a partir do introito vaginal, da membrana imenal para dentro, essa sim, ela tem um odor característico. Se esse odor ele é pronunciado, acentuado ou diferente, ele pode estar caracterizando um processo infeccioso ou inflamatório, porque esse odor ele não pode chegar a desagradar ou a incomodar a mulher. Tá certo. E você, Laurinha, você falou que o Twitter tá bombando, tem várias perguntas. Pode mandar, Laurinha. Vou fazer 2 perguntas aqui, a da Michele. Ela está perguntando, doutor, se é mais indicado para a limpeza a duchinha ou papel higiênico. E a Elis pergunta sobre absorvente diário, se é indicado. Então, vamos começar. Melhor a buchinha ou o papel higiênico? Veja só, foi Michele que fez a primeira pergunta. O ideal é que após a exoneração, tanto vesical como intestinal, você utilize a ducha e depois o enxugar com o papel higiênico. Esse enxugar ele deve ser cuidadoso, lavar
e depois manter enxuta a sua genitália com o papel higiênico. O melhor papel higiênico, o mais indicado, é aquele que tem a menor quantidade de cosmético possível. Então, aqueles papéis que são perfumados, em algumas mulheres, ele pode desencadear reações alérgicas. Então, tem que tomar cuidado, né? O ideal é que ela tenha um cuidado especial na escolha desse papel que menos agrida a sua genitália. A segunda pergunta, protetor diário, não é isso, Laurinha? Isso. É bacana usar protetor diário? Recentemente foi publicado um trabalho onde um grupo controle de mulheres, que nós temos que reconhecer que elas hoje têm uma jornada de trabalho de 10 a 12 horas possível e muito pouco ela vai conseguir seguir a recomendação dessa higiene habitual. Então, para esse grupo de mulheres, foi fornecido durante 75 dias o uso do absorvente higiênico interno respirável, que é aquele que não contém aquele revestimento plástico. E depois que foi feito esse controle, tanto do ponto de vista de satisfação da usuária, que foi praticamente 100%, o achado de processos infecciosos e inflamatórios foi praticamente ausente. Então, o uso desses absorventes íntimos diário, respirável, ele é recomendado sim, né? Respirável. Tem alguns ginecologistas que defendem até a ideia da mulher dormir sem calcinha, que é importante isso. Isso também é um mito, é verdade? Bem, como a vulva, tá certo, ela é formada de pele, ela tem suas glândulas e ela precisa, entre aspas, respirar. Né? Então, o uso de roupas que aquecem, que aumentam a temperatura genital, ela está diretamente relacionada com os processos infecciosos. Então, durante o sono, o uso de roupas adequadas. Não só a ausência da calcinha, mas o uso de um pijama mais folgado e tudo que permita essa transpiração é o que nós recomendamos. Agora, já que nós estamos no verão, né? Todo mundo indo à praia, piscina, biquíni molhado. Perigo, né? Ficar com o biquíni molhado ali durante horas, né? Pois é. O uso do biquíni, tá certo, molhado durante muito tempo. Sentar em areia quente, aumentando a temperatura vaginal e mudando o pH vaginal. E principalmente o uso de absorventes internos, né? São as principais causas das maiores queixas que as mulheres representam nesse momento. Agora, então, o que seria o ideal? Na hora de deitar na areia, usar uma proteção? Sempre usar proteção, ficar embaixo de lugares frios, evitar sentar diretamente em cima da areia quente ou de qualquer assento, né, com a temperatura aumentada e, de preferência, usar tecidos, né, que tenham uma evaporação mais rápida, para que a sua genitália não fique durante muito tempo em contato com o tecido úmido. Aí, várias dicas para você. Tem alguém na linha? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Márcia. Tudo bom, Márcia? Fala de onde? Bem. De Mangabeira. Beijo para todas as mangabeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É coisa boa. Diz aí, qual a sua pergunta? Eu gostaria de saber se quando a gente vai fazer o citológico, se é verdade que a gente tem que tomar banho, assim, digamos, umas 3 horas antes, para que o resultado seja mais preciso. Tá? Conseguiu entender, doutor? Consegui, mas é muito pelo contrário. Na véspera do exame citológico, que seria o exame preventivo, o Papa Nicolau, a mulher deve se abster de higienes íntimas que possam mascarar os possíveis achados que nós procuramos no exame. Então, seria o contrário. Ela deve evitar essa higiene pelo menos 3 horas antes da coleta do exame. Tá certo aí, ó. Obrigada pela sua participação, viu? Laurinha, mais alguma pergunta pra gente no @TV Tambaú, Laurinha? Tem sim, Marcelo, vou mandar mais 2 perguntas aqui. A Carolina de Freitas, do Rio de Janeiro, está passando férias aqui. Um beijo, está assistindo o programa. Ela disse que está grávida e está perguntando se a grávida, ela precisa de uma higiene diferenciada ou adequada para o período. E a Jéssica está perguntando, Jéssica Ingrid pergunta se pode lavar as peças íntimas com o mesmo sabonete do banho. Bacana isso. 2 perguntas interessantes. Primeiro, a gestação ela é um momento ímpar na vida da mulher, onde, do ponto de vista endócrino, ela passa a ter as suas defesas vaginais alteradas em função da modificação do pH vaginal. Então, a higiene da mulher grávida, ela deve ser uma higiene feita com maior cuidado e aí também um cuidado com a roupa íntima, onde ela propicia uma transpiração maior. Então, a primeira pergunta é que na gestação, ela deve, de fato, ter um cuidado maior com a higiene para diminuir as infecções, principalmente por agentes fúngicos. Né? A segunda pergunta foi sobre... Lavar a calcinha no chuveiro. Bem, o mesmo sabonete, pode ser? A preocupação e a nossa orientação maior não é tanto
com o produto que ela vai fazer é que a grande maioria das mulheres tem o hábito de, após a higiene das suas calcinhas, elas estenderem e esperar que ela seque dentro dos banheiros, que é um ambiente em geral muito úmido. Fechado. Então essa umidade faz com que prolifere fungos que naturalmente, quando ela usar essa calcinha que aparentemente está limpa, seria uma fonte de infecção. O ideal é deixar em lugar bem O ideal é arejado, deixar em né? lugares arejados, expostos ao sol, ou então passar um ferro quente. Tá certo. Mais alguém na linha? Eita, que hoje o telefone tá bombando. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Quem fala? Cristiane, de Bancários. Oi, Cristiane, tudo bom? Tudo bom? Diz aí. Eu queria tirar uma dúvida. Pode fazer. Eu queria saber se usar sempre o sabonete íntimo, se ele acaba com o pH vaginal. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. O doutor até já falou sobre o sabonete íntimo, né? Que é bacana, assim, é recomendado, que pode usar tranquilo, não é isso? A ressalva que nós precisamos fazer é que a higiene genital ela deve ser externa e que grande parte das mulheres tem o hábito de introduzir dentro da sua vagina, tá certo? Esse sabonete íntimo, às vezes sob forma de ducha ou até através dos seus dedos. O que é prejudicial é exatamente a introdução de um sabonete neutro dentro da sua cavidade vaginal. Isso sim altera a flora e ela pode provocar alterações tanto irritativas, alérgicas, como infecciosas e inflamatórias. Nosso tempo está esgotado, mas antes de me despedir do senhor, calcinha de algodão, tem que ser de algodão, como é que fala? É um mito ou não é? Pois é. Porque todo mundo pergunta, tem que usar calcinha de algodão ou não? Pois é, algum tempo atrás a recomendação era o seguinte, que todas as mulheres deviam usar aquelas calças de algodão, de preferência sem cor, para evitar o contato, né, com os corantes que poderiam provocar alergia. Entretanto, a lingerie, ela hoje tem um papel fundamental na vida da mulher como uma expressão da sua sexualidade. Então, qualquer pessoa que tente trabalhar contra isso, ele está trabalhando contra a mulher moderna. O que a gente recomenda é que essas calcinhas, elas sejam feitas de tecido o mais natural possível e principalmente que elas acomodem bem na pelve, que elas não sejam calcinhas excessivamente apertadas. E elas devem ter uma troca um pouco mais frequente e aí sim, quando vai passar mais tempo com ela, usar esse absorvente higiênico íntimo respirável. Tá certo, doutor, muito obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos a oportunidade. E se alguém tiver mais alguma dúvida, tem algum e-mail que alguém possa mandar? ten@marcelobraga@uol.com.br. Tá certo, muito obrigada aí pela sua participação. Eita que o telefone bomba quando vem ginecologista aqui, todo mundo aí com várias dúvidas, né?